A gente está vendo nesse momento aqui, para quem está ao vivo no YouTube ou para quem está vendo em qualquer momento, a capa do NE45, nosso portal de notícias, tá? Tudo sobre o futebol do Nordeste. E aí a gente já tem nesse portal, além do destaque nesse momento, a manchete para a derrota do Bahia, né? Lá na Arena da Baixada. A gente já tem ali no canto em destaque a Praça de Guerra que virou o Arruda após o fim da partida. E infelizmente, né? Infelizmente, é por isso que a gente vai começar. Tá? O jornalismo é isso também. É um fato recente, é um fato ainda quente, um fato que foge do nosso foco principal de análise, que é o futebol e seus muitos recortes, tá? Mas é necessário. Felipe, você estava programado de ir pro Arruda, né? Esteve lá, foi ao jogo, e se foi, queria que você trouxesse a sua visão, primeiro pessoal, do pós-jogo, né? Do que você viu, do que você recebeu de relatos, do que você viveu no Arruda nessa noite, né? Tarde, já era noite de domingo, quando o empate causou uma natural revolta da torcida, mas pelo que as imagens que chegam, muito além da conta, né? Muito boa noite, Fred, todo mundo aí, né, que está com a gente, participando, que está nos assistindo, nos acompanhando. Para variar, eu estou rouco, né? Costuma acontecer quando eu vou para jogo. Antes de mais nada, Fred, deixa eu dar uma moralzinha aqui para quem dá uma moral para a gente, rapaz, e mandar um abraço. Eu queria estar mais feliz hoje, mas infelizmente Santa Cruz não ajuda. Mas eu queria mandar um abraço aqui para 3 pessoas que acompanham a gente, que eu encontrei esse fim de semana, rapaz. O Romero Magalhães, um abraço, companheiro, amigo de Arthur. Botou para lascar em Arthur, disse que o bicho é um pessimista da bexiga. Luiz Lage, esse é rubro-negro, né? Acompanha sempre a gente aqui também. E Bruno Peixoto, que me encontrei lá na Ruda. Um abraço para todos vocês. E obrigado aí pela audiência, obrigado pelo carinho, enfim, Fazia nunca tempo, né, vou Felipe? A turma cansar tava com de saudade. agradecer. Tinha Oi? um tempo que você não aparecia aqui, a turma tava com saudade, né? Pois é, rapaz. Então, enfim, obrigado aí pela audiência. Fred, para tentar resumir o que aconteceu no pós-jogo, eu vou lhe dizer uma coisa sem ter medo de errar. Eu costumo dizer que eu não sei há quanto tempo eu frequento exatamente o Arruda, porque tem gente que sempre diz, oh, eu vou para jogo desde... E aí grava o jogo, o primeiro jogo. Eu não sei qual foi o primeiro jogo que eu fui do Santa Cruz no Arruda, né? Certamente eu era muito novo, eu não tenho a menor ideia. Eu sei que eu era muito criança e eu já ia para jogo no Arruda, tá? Então eu posso dizer para você que desde que eu tenho memória de jogo no Arruda, acho que com meus 5 anos, 6 anos de idade, estão minhas primeiras memórias de jogo. Eu nunca vi, nunca, o que eu vi hoje no Arruda, no pós-jogo. Porque em situações de estresse, situações daquela derrota dolorida, de eliminação, enfim, aquele jogo decisivo que você perde, você está fora de alguma coisa, é comum haver protesto, né? Lá na Arruda acontecia muito ali na frente do vestiário, né? O que sempre foi um erro ali, que, enfim, se permitia o trânsito de torcedores por aquela área. Nos últimos anos tentaram impedir, mas, enfim, acaba que não consegue 100%. Mas antigamente até existia um trânsito maior. Mas, assim, das proporções que eu vi hoje no Arruda, eu nunca vi. E me arrisco a dizer que eu nunca vi nada parecido. Porque não foi algo apenas interno, não foi algo apenas dentro do Arruda, não foi algo apenas externo. A confusão, ela foi generalizada, né? Ela começou dentro do Arruda ainda, né, quando acabou o jogo. Tanto é que, se você prestar atenção, se tiver alguma imagem que mostre isso, assim que termina o jogo, há um princípio de tumulto dentro de campo entre os jogadores, né, dos dois times. E, de repente, o tumulto acabou. De repente.
um ensaio, uma suposta briga, uma coisa ali que estava tendo entre os jogadores do Santa Cruz e do Portugal, dos dois. Em questão, de repente, todo mundo correu para os seus vestiários, porque deu início ali a uma confusão dentro do Arruda, ali da arquibancada, e eu acho que isso deixou o pessoal, os jogadores, assustados. E aí eu estava com um amigo meu, um abraço, Marcel Tito, espero que da próxima vez a gente ganhe, viu? E a gente ficou pensando, o que é que se faz agora? Né? Então a primeira reação foi, vamos esperar um pouquinho aqui dentro do Arruda. Mas como a gente ficou com medo, né? Aí teve de um lado, ali atrás do canal, onde fica ali a organizada, estava tendo tumulto. E eu estava no segundo tempo, eu passei do outro lado, ali perto da Rua das Moças. Eu estava no escudo, mas perto da Rua das Moças. E ali também teve um tumulto, teve um quebra-quebra de um portão bem pertinho de onde eu estava. Tem vídeo, inclusive, mostrando os torcedores quebrando o portão lá. Então a gente esperou e eu fiquei com medo de que aquela coisa ali ficasse maior, né? Eu estava bem pertinho exatamente desse. Pronto, esse aí é o que eu acabei de falar. Esse portão que o pessoal está quebrando, ele fica aí, essa área ali é do escudo, mas é já no finzinho, né, já perto da Rua das Moças. Ao vivo, a gente estava vendo aqui a imagem, né, que eu acabei de relatar, num portão sendo quebrado. Então, eu estava ali bem pertinho, e quando a coisa ali esfriou, eu disse, Marcel, vamos embora, e fomos embora. Mas quando a gente sai do estádio, minha gente, eu vi, havia um cenário, uma praça de guerra em várias ruas ao redor da rua, coisa que eu nunca vi nessas dimensões. Era impossível você. Eu digo, o que é que eu faço? Porque teve confusão na Beberibe, teve confusão no canal, teve confusão na Rua das Moças, né? E aí teve uma hora que a gente parou perto de uma viatura da polícia, que eu digo, vamos nos proteger aqui, vamos esperar, ver o que é que dá, eu não sei por onde sair, né? E aí você pensando que você está numa relação confortável, mais seguro, porque estava perto de uma viatura da polícia. E aí, rapaz, surgiu um tijolo, sabe-se lá de onde, e jogaram em cima da viatura. Quando eu vi aquela cena, eu digo, lascou, a confusão, e não deu outra. Então eu disse, vamos voltar para dentro do Arruda. E nós voltamos para dentro do Arruda, vamos entrar na sede. Né? Como tinha muita gente querendo entrar na sede também, o segurança estava naquela, não sei o que, daqui a pouco tumulto entre torcedor e segurança. E aí spray de pimenta. Né? E eu não sabia para onde ir, porque eu tentei chegar no canal, era impossível, que aparentemente era a situação pior. A gente chegou perto da Avenida Beberibe, também muita confusão, era tiro, bala de borracha, spray de pimenta, briga, correria, pedra, garrafa quebrada no chão. Inclusive, a gente recebeu alguns vídeos de sangue ali no chão, não sei o que danado foi aquilo ali, eu não estava perto, né? Mas como se tivesse havido alguma gente ferida, né? Não sei onde. Então a gente volta para o Arruda e fica dentro da sede, e daqui a pouco as pessoas saem de dentro da sede dizendo que está tendo confusão também. Então, veja, eu fiquei realmente ilhado, sabe, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber para onde me proteger, né? E essa altura, eu vi algumas pessoas, então quando eu vi alguém assim, com criança, coisa e tal, saindo, tentando sair, eu já parava e dizia, pera, pessoal, fica aqui, porque está tendo confusão do lado de fora. Tá, não vá não, você está com criança, fica aqui, fica aqui. Então a gente foi, sabe, naquela de meio que tentar ajudar as pessoas que estavam tentando sair ali do Arruda, mas não sabiam que não era a melhor opção. Porque estava tendo realmente muita confusão do lado de fora. Então, para encerrar, como é que eu consegui, né, voltar para casa? Tivemos a ideia de, ao invés de tentar sair do Arruda no sentido que eu deveria sair, passar pela Beberibe, vamos fazer o seguinte, vamos nos afastar. E a gente foi andando, no sentido contrário ao Arruda. Eu fui andando ao contrário e fui parar em Água Fria. Né? Quando eu parei num posto lá em Água Fria, a gente ficou ali parado e aí pegou um Uber e aceitou. Pronto, a imagem desse momento que eu falei, de sangue no chão, também está sendo jogada aqui no vídeo, para quem não está acompanhando ao vivo.
mas está ali o chão sujo de sangue e não é pouca coisa. Não sei o que foi isso, mas foi confusão. O que eu posso dizer, o que eu vi, o que eu escutei foi tiro, foi bala de borracha, spray de pimenta eu senti, né? Eu vi muita garrafa de vidro quebrada, espalhada pelo chão por todo canto. A gente viu quebra-quebra, a gente viu correria. Eu vi policial correndo para um lado, correndo para o outro, as pessoas correndo para um lado, para o outro também, sem saber para onde ir. Tudo isso eu vi, tudo isso eu senti, eu passei por tudo isso. Quando eu cheguei num posto lá em Água Fria, a gente se abrigou, consegui pegar um Uber e, enfim, sair daquele tumulto, daquela confusão. Mas eu posso dizer a vocês que até eu pegar um Uber, talvez eu tenha passado algo em torno de 1 hora depois do jogo terminar. Foi pelo menos 40, de 40 a 50 minutos, sabe? Sem saber o que fazer, indo para um lado, voltando, indo para o outro lado, voltando, porque parecia que toda decisão que você tomava estava ruim, estava errado. Que você não era para ter feito aquilo, porque você estava indo em direção ao tumulto, mas você não sabia, né? Então, esse foi o cenário do pós-jogo. Cenas lamentáveis, evidentemente. O que aconteceu, ela é o vandalismo. A violência, pela violência, a gente não pode aprovar nunca, não pode entender nunca. E ela foi causada, enfim, o clube, a torcida, eu acho o seguinte, a gente vai entrar já falar do jogo, mas além da violência, tá? Além da violência, além da coisa que a gente não pode aceitar, a confusão, porque eu vi gente com filho pequeno nesse jogo, e gente dizendo, eu não volto mais nunca. A confusão foi muito grande, minha gente. Tomou proporções assim muito grandes, né? É como se tivesse sido premeditado. É como se muita gente ali tivesse ido para o jogo disposta eu só aceito a vitória. E se não ganhar, é confusão, né? Só que essas pessoas que foram dispostas a ir para o jogo. Só para te interromper, Felipe, a gente, inclusive, no Arruda escutou essa afirmação em alto e bom som. Quando parte da torcida abre a boca para cantar, se não ganhar, a porrada vai comer, já era o prenúncio de algo que poderia acontecer se a vitória não viesse como não veio. Pois é, só que essas pessoas que foram premeditadas a ir para o confronto, a ir para o quebra-quebra, a fazer tumulto, a dar porrada, caso o time não ganhasse, e ninguém combinou com as outras pessoas, com a maioria, talvez. Né? Com a maioria das pessoas que foram para o jogo para torcer. Os torcedores que queriam ali ver o jogo e que ficaram putos e que ficaram tristes porque o time não ganhou, mas que vida que segue, velho. E que ninguém queria confusão. Eu não fui para o jogo para tumulto, não. Eu estou triste. Eu fiquei puto porque o time não ganhou. Mas, enfim, eu não quero tumulto, eu não quero confusão. Né? Então tem o torcedor de bem, que essa é a maioria, que foi para o jogo, que ficou triste, mas tudo o que queria era voltar para casa. Esse torcedor não foi avisado de que seria assim, de que o Arruda se transformaria numa praça de guerra se o time não ganhasse. Né? Então, essa intolerância, essa coisa, ela ultrapassou qualquer limite, né, do aceitável. Então, enfim, nunca que a gente vai botar um limite para aceitar a violência, mas assim, foi grande demais. Tá? O tumulto foi grande demais. E realmente o que Iago acabou de confirmar, digamos assim, é aquela coisa que eu realmente achei, a impressão que eu tive no pós-jogo é que aquilo ali estava premeditado, que seria assim caso o resultado não fosse positivo. E até alguém fez uma observação aqui, vocês imaginem, isso deu, acho que o público foi 14 mil pessoas, né, se não me engano,
Vocês imaginem se tivesse um público muito maior. Olha a confusão, olha que ia dar, né? E aí tem que se ver o que é que foi. Inclusive, o Santa Cruz pode ser penalizado por isso, né? Tem que se ver o que é que vai ser colocado em súmula, enfim. Mas foi um quebra-quebra que, além de trazer, instalar o medo, além de assustar as pessoas, né, além de deixar muita gente ferida, muita gente assustada, mas ainda tem consequências aí que podem pegar o Santa Cruz, ainda tem isso. Né? Porque o cara que faz um negócio desse, ele é inconsequente de todos os níveis, de todas as maneiras, né? Mas eu não vou esperar bom senso de uma pessoa dessa que pense, se eu fizer isso, o Santa Cruz vai ser punido. Uma pessoa dessa não pensou no mal que ele está fazendo a tantas pessoas, né, que estavam ali desamparadas na hora do tumulto. Né? Ele não pensou nisso, vai pensar em consequência desportiva para o Santa Cruz, não vai nunca, né? Felipe, seu testemunho foi muito próximo de Tomás Veríssimo aqui no chat, né? A diferença é a idade, você viveu mais o Arruda, né, do que Tomás. Ele tem 28 anos apenas, diz que frequenta desde os 10, então são 18 anos aí de Arruda. E diz que também, assim como você relatou, ele não lembra de ter uma saída tão tumultuada, né? Ele define como cenas de terror. Iago Mendes, né, reforça aqui nossa equipe, ele que era o repórter do NE45 no Arruda, nesta tarde, nessa noite. Inclusive, aquelas imagens do sangue derramado foram feitas pelo próprio Iago, né? E aí, Iago, eu queria também o teu relato, né? O Felipe já fez um relato bem amplo, tá? Mas o que é que você viu aí na saída? O que é que se tem de notícias? O que é que se tem de concreto do que aconteceu? As cenas são bem fortes. E Alan, se quiser ir passando as cenas, tudo que a gente tiver enquanto Iago for relatando, também pode seguir à vontade, tá? Boa noite, Fred, Cássio, Minhoca, Pedro e Felipe, e todo mundo que está ouvindo a gente. Assim, realmente as cenas que a gente viu no Arruda hoje, assim, beiram um cenário de uma praça de guerra, porque foi, assim, o escalonamento do que aconteceu, e aí de uma revolta da torcida por um mau resultado, passou do nível do compreensível, do tolerável e beirou a barbárie pura e absoluta. Porque um resultado ruim para o Santa Cruz significaria uma complicação muito grande da sua sustentabilidade e do seu calendário no ano que vem. E isso, dentro da praça esportiva, é compreensível a frustração, a chateação, os apupos, as vaias que a gente ouviu durante o jogo e após o fim do jogo. O que não dá para acontecer é o que aconteceu depois. E o que aconteceu o depois? Primeiro de tudo, quando a partida se encerra, gera aquele bolo, né, aquele empurra-empurra entre jogadores do Potiguar e do Santa Cruz, e a arbitragem vai para separar. Só que o que acontece é que, assim, enquanto os jogadores e os do Potiguar e de Santa Cruz estavam se desentendendo em campo, houve uma tentativa de invasão da torcida em que os dois times se separaram rapidamente e correram para os seus vestiários, e a arbitragem precisou ser apartada por uma escolta policial rumo ao sentido do Portão 4. Para quem não conhece tão bem a Arruda, era justamente sentido a barra que o Santa Cruz estava atacando no segundo tempo. Então, assim, tentaram derrubar o portão para invadir. Depois que não conseguiram invadir dentro de campo, muitos torcedores arremessaram assim dezenas de objetos. Eu estava ali na cabine de imprensa, que fica acima dos seus sociais, e assim, eu vi dezenas de objetos serem arremessados. Sandálias, sapatos. Para além da organizada, né? Para além da organizada. O setor onde eu estava, por exemplo, fica em cima das sociais. E colegas da rádio que estavam saindo, certo? Que estavam próximos de onde eu estava, só que na parte de baixo, beirando ao campo, relataram que quase foram atingidos por objetos sendo jogados das sociais, por exemplo. Então, é para além da organizada. O tumulto foi generalizado realmente. E escalonou de uma maneira muito rápida e muito intensa. Porque, por exemplo, enquanto eu finalizava a matéria, porque para colocar tudo no ar e soltar,
dava para ouvir o barulho das bombas e dos tiros de bala de borracha da polícia da cabine onde eu estava. E isso já não era dentro do estádio, era nos arredores. E aí o que foi que aconteceu? Nós, da imprensa, tivemos que ficar em cima, não pudemos descer para poder apurar de pronto o que estava acontecendo, porque, tentaram invadir o setor onde a gente estava, derrubaram a grade do setor onde fica a subida para os camarotes e a subida para as cabines de imprensa, e parte dos torcedores tentou invadir o vestiário de Santa Cruz. Isso dentro do Arruda. Então, assim, essas pessoas precisaram ser contidas pela Polícia Militar e pelos seguranças da guarda privada do clube, certo? Inclusive, lá, durante o processo de apuração, de verificação do que estava acontecendo, a gente encontrou 2 seguranças que foram agredidos, 2 seguranças do clube. Um recebeu um corte na orelha com uma lata, vai precisar levar 2 pontos, e outra, uma segurança, uma mulher, teve um corte no supercílio, certo? E aí, assim, enquanto a gente estava lá em cima, preso porque não podia descer, porque não tinha como haver a garantia da segurança, e aí o setor de segurança do clube pediu para que a gente não descesse, ficasse lá e esperasse para poder dar a circulação e a vazão. A gente continuou vendo, e aí, assim, como a gente estava numa parte mais alta do Arruda, dava para ver o corre-corre, o barulho das bombas e os tiros de bala de borracha acontecendo tanto na Avenida José dos Anjos, que é a Avenida a Avenida Beira Canal, quanto na Avenida Bibiribe. Então, assim, não houve um setor, um arredor, um local onde houve confusão. A confusão se espalhou durante todo o entorno do Arruda. E aí, como o Felipe bem disse no relato dele, ele precisou ir até Água Fria, que é um bairro muito próximo do Arruda, mas que demora uns 10 ou 15 minutos de caminhada para chegar, para poder se sentir em relativa segurança. E aí, assim, depois que a gente consegue descer, certo? E consegue apurar para ver o que está acontecendo, a gente é comunicado pelo clube que a coletiva do técnico Evaristo Pisa após o jogo estava suspensa porque não havia garantia de segurança para que os jornalistas pudessem entrevistar o treinador. E isso tudo acontecendo enquanto está tentativa de invasão do vestiário, confusão no meio da rua, bala de borracha, bomba, torcedor querendo protestar, e assim foi. E aí, depois disso, eu fui fazer a ronda, né? Fui tentar ver, apurar o que aconteceu, e aí, inclusive, essa cena do sangue é uma cena que tá ali, aconteceu ali na esquina, entre o Bom Preço e a Avenida Beira Canal, e aí a gente conversando com ambulantes que estavam por lá, eles disseram que, assim, o que aconteceu foi, a torcida saiu, certo? Brigando, arremessando garrafa, tendo confronto, e aí quando a polícia foi entrar para poder controlar a situação, que aí começou a rolar bala de borracha e bomba de efeito moral, até alguns dos comerciantes tiveram que se esconder nas suas barracas. A gente, inclusive, fez um registro de uma senhora que teve o seu isopor perfurado por uma bala de borracha para tentar controlar a confusão. Quando eu fui questionar a polícia que estava nos arredores, o que teria acontecido, eles disseram que houve as cenas de algazarra e que muitos dos torcedores foram encaminhados para a Central de Flagrantes, que, salvo engano, fica na Avenida Agamenon Magalhães. Então, assim, a gente ainda não tem o número exato de detidos, não tem como saber quem foi preso, quantos são, qual é essa quantidade. Acredito que esse boletim ainda deva ser divulgado pela polícia amanhã ou depois. E aí, quando a gente volta para o estádio, pensando que as coisas teriam se acalmado, que os ânimos teriam sido mais relaxados, a gente se depara com a figura dos jogadores tentando sair, muitos com as famílias, certo? E torcedores querendo, assim, cercá-los, tentando cobrar de maneira mais efusiva. E aí a segurança do clube teve que fazer um corredor na saída da concentração para que os jogadores pudessem pegar os seus carros, pegar os seus Ubers com as suas famílias e pudessem deixar os estádios. E aí, assim, muito xingamento, muita gente sendo chamada de pipoqueiro, de interesseiro, de disso e daquilo. E em nenhum momento a gente viu nenhuma das pessoas da direção do clube aparecer nisso. Os jogadores foram expostos, a imprensa foi exposta, mas ninguém da direção apareceu, que eram os principais alvos dos protestos. Não vou aqui dizer que esses protestos eram proporcionais, nada disso, de forma alguma,
mas eu acho que era interessante que houvesse um pronunciamento de alguém do clube para dar uma satisfação do que deveria ou do que não deveria ter acontecido. E outra coisa que me veio à mente muito claramente é que, assim, o Felipe disse que pareceu ser algo premeditado pela torcida, mas a sensação que fica também é que houve uma preparação para que isso acontecesse. Parecia que a sensação era de que o clube já esperava por isso, porque, assim, o efetivo policial que estava no Arruda e nos arredores era muito maior do que A gente falou isso na semana passada, né? o que eu vi. Desde a derrota do Santa para o Campinense, a gente já falou da reação da torcida, né? Arthur trouxe relatos de Campina Grande. Já a bomba relógio estava montada. Sim, Isso parece muito claro, né? Sem dúvida. Era um jogo de alto risco, não é jogo que você leva criança, nada. É um jogo de altíssimo risco. Né? Pois é. O efetivo policial, assim, era muito grande, tinha muito policial para um público que foi relativamente pequeno. Então, assim, apesar do público relativamente pequeno, ainda assim houve muita dificuldade em controlar os focos de tumulto, porque eles foram muito difusos. Eles aconteceram em todos os lugares, iam acontecer em todos os lugares e meio que ao mesmo tempo. Então, fica a sensação de que, não sei se por sorte, eu acho que não dá para usar a palavra sorte, mas a sensação é que se houvesse um grande público no Arruda hoje, a tragédia fatalmente poderia ter acontecido. Poderia ter acontecido coisas muito piores do que o que a gente viu hoje. Porque, assim, foram 14 mil, mas a gente já viu o Arruda receber 30, com a sensação visual de 35 durante essa Série D. Então, a sensação que fica é que o clube pareceu ter se preparado para isso. A confusão parece ter sido premeditada a partir do momento, até do relato que eu disse que os torcedores, após o gol do Potiguar, que sai no primeiro tempo, começam a cantar coisas como se não ganhar, a porrada vai comer, etc, etc, etc. O setor da organizada, em específico. Mas a gente tem que colocar o foco que, assim, o vandalismo não veio apenas do setor da organizada. Então, assim, eu até perguntei isso a Felipe, né, Iago? Isso me chama muita atenção porque, assim, eu não me lembro, tá? Eu não me lembro de outro caos generalizado desse em Pernambuco com envolvimento de torcedores que não são integrantes de organizada. por exemplo, Fred, para dar um exemplo, boa parte dos torcedores que ficou no Arruda após o cessar do epicentro das confusões, depois que as confusões foram se dispersando e a polícia foi controlando e os arredores começaram aos poucos a ficarem mais calmos, boa parte dos torcedores que ficaram no Arruda, que foram ficar para cobrar jogador, para ficar xingando os jogadores que estavam tentando sair da concentração com as suas famílias, não estavam com camisa de organizada. Não estavam trajados de organizada. Muitos deles diziam, eu sou torcedor, eu não sou de organizada, não. Eu ouvi esse grito algumas vezes, entendeu? Então, assim, é algo que pode ter partido do setor da organizada, mas foi algo que se espalhou pelo estádio e tomou conta, assim, de uma maneira meio que generalizada. E aí, assim, é a história do barril de pólvora, né? Parece que, assim, inclusive, a gente ouviu algumas vezes nos relatos de Arthur, de Felipe, que, assim, a insatisfação foi ficando grande, e agora parece que hoje foi o dia em que o caos explodiu, mas que essa pedra está sendo cantada há muito tempo. E aí a gente fica em dúvida até, por exemplo, caso haja classificação do Santa para as próximas fases, como é que a torcida vai lidar se houver um insucesso novamente dentro do Arruda? Porque, por exemplo, o Santa classificando e indo para o mata-mata... Eu diria que o cenário mais provável, Iago, é que ele nem jogue mais em casa, né? Porque tem cenas fora, mas tem muitas cenas dentro do Arruda também, aquele portão sendo quebrado. Né? Eu acho difícil que o Santa não sofra uma punição de pelo menos aí 2 jogos. Né? E 2 jogos na Série D significa uma ou 2 decisões, né? Beira o jogo do acesso. E era justamente onde eu queria chegar, que assim, o juiz, inclusive, relatou a tentativa de invasão na súmula, mas nós, entre os colegas da imprensa, a gente conversava muito a questão de, assim, o gancho que o Santa Cruz deve e pode pegar. E aí, assim, houve a tentativa, mas não houve a invasão de campo de fato e de direito.
mas há muitos outros elementos que podem dar a tendência de um julgamento para que o Santa Cruz perca mando de campo, porque houveram objetos que foram arremessados em campo em um público maior, assim, numa confusão generalizada dessa. Eu acho que fica muito mais difícil de garantir a segurança do evento em um caso de insucesso. Então, assim, há muitos problemas a serem apontados e que gritam muito até para a operação do jogo dentro desse caos que foi vivido dentro do Arruda hoje. Oi, Iago. Eu queria, rapidinho, desculpa quem foi que falou. Tranquilo. Vai lá, Felipe, vai lá. Companheiro, é só uma coisa, assim, porque aqui olhando aqui o chat, hoje eu tô olhando, eu nunca olho. Hoje eu tô olhando, e aí teve alguém que disse que, enquanto eu tava falando, que eu estaria sendo sensacionalista, porque isso sempre acontece, já aconteceu algumas vezes, coisa e tal. Então eu queria dizer duas coisas. A primeira, independentemente disso sempre acontece, ou nunca acontece, ou sempre acontece, não é isso que vai deixar a gente de analisar e de apontar o que está errado, certo? Todo episódio de violência, a gente tem que aqui contar e a gente precisa se posicionar contra, a gente precisa criticar, a gente precisa lamentar. Para mim, pouco importa se isso sempre acontece ou com que frequência isso acontece. Houve violência ou não houve? Houve. Né? Houve cena de todo tipo de violência, de ameaça, de medo no pós-jogo. Houve. A gente não as imagens falam aqui por a gente. Então, não é isso que vai deixar, mas sempre acontece, então não vou falar. Não. Quantas vezes acontecer cenas como o que a gente viu hoje, a gente vai ter que lamentar, e a gente vai ter que falar, e a gente vai ter que denunciar, tá? E a outra questão é, se foi maior ou não qualquer ato de violência que porventura tenha acontecido no Arruda, eu reafirmo, foi maior. Foi maior. De fato, dos últimos 40 anos eu nunca vi, como eu vi hoje, das dimensões que eu vi hoje. Por tudo que a gente falou, porque não foi uma coisa concentrada, não foi uma coisa isolada, foi uma coisa que aconteceu em várias ruas ao redor do Arruda. Né? Quem acha que o que aconteceu hoje não foi maior do que o que aconteceu 1 ano, ou 2, ou 6, ou 10 anos atrás, das duas, uma. Ou não foi para o jogo, ou teve a felicidade de ir embora para casa antes do jogo terminar, porque, de fato, toda a confusão ela começa quando o jogo termina. Então, sabe aquele torcedor que sempre acontece, o cara que, vai de ônibus, não sei o quê, não quer estresse, não quer... O cara começa a ir embora, né? Os 40 do segundo tempo, o cara já está indo embora. 40, 42, esse torcedor começa a ir embora, ou alguém que não quer pegar, enfim, engarrafamento, seja lá o que for, quem está indo de carro, ou quem vai pegar, sei lá, vai de bicicleta, vai de metrô, seja lá o que for. Então, esse torcedor que teve a felicidade de ir para casa antes do jogo terminar, e eu lamento porque eu não fui um desses torcedores, esse torcedor, ele de fato não viu, não presenciou a confusão no pós-jogo, tá? Mas o cara que foi para o jogo, como eu fui, e o cara que foi para o jogo e que, infelizmente, não saiu do Arruda antes do jogo terminar, ele foi mais uma das testemunhas daqui de tudo isso que a gente está falando. Eu fui uma dessas pessoas, infelizmente. A conta é bastante simples, Felipe. O tumulto foi tão grande que 2 horas após o fim do jogo, eu ainda estava no Arruda. E ainda tinha coisa para ver e para relatar. E gente para ouvir, dizendo que teve confusão, que passou aperto, que passou ameaça, que viu gente brigando, que tomou spray de pimenta, que viu bomba de efeito moral, que viu bala de borracha. O jogo acabou pouco antes das 6 horas da noite. Eu vim sair da Arruda mais de 8 horas. Esse comentário que o Felipe acabou de trazer parece, meu irmão, um comentário daquele filme Não Olhe Para Cima. Tipo, tá vindo um meteoro e o cara nega que tá vindo um meteoro. Assim, tem uma confusão. Olha o que é o Arruda, o estádio do Arruda. Imaginar um entorno do Arruda
milhares de pessoas nessa situação, ou seja, é algo, uma escala muito grande para o cara dizer que não aconteceu. Assim, eu acho que não vale nem muito a pena ter que se negar um negócio desse, não, porque é um negacionismo na essência. Mas, enfim, sobre esse episódio, o Fred disse que não se recordava, eu acho que teve sim, acho que já teve na ilha, nessa escala, teve por não entrar, porque tem várias situações, tem por não entrar no estádio, tem esse caso é pela revolta, pelo resultado no pós-jogo, tem várias situações, se você for fazer o recorte, num pós-jogo, já teve assim, talvez seja mais difícil de recordar. Mas assim, sem ser no clássico eu já vi. Já teve carreira, enfim. Mas, assim, num jogo onde basicamente é só uma torcida do Potiguar poderia ter lá alguns torcedores, mas em nada que tivesse uma rivalidade, não é possível que fosse o caso, ou seja, era realmente a torcida do Santa tem uma revolta a partir do resultado, e dentro dessa cena que o Felipe descreveu, realmente é algo não é comum numa escala desse tamanho. Assim. Mas aqui em Pernambuco acontece muito, e quando tem isso aí, eu fiquei muito curioso para saber como é que vai ser os próximos dias em relação ao poder público nessa situação. Porque esse ano teve uma das cenas mais inacreditáveis que eu já vi, que foi... Ia ter o jogo Santa e Campinense, que foi no Arruda. Aí eu acho que a torcida do Campinense estava perto da Ilha do Retiro, não sei se é coligado e tal. Foi até no dia que estava perto de inaugurar aquela churrascaria dentro da Ilha do Retiro. E teve uma briga de organizado que o pessoal foi bater lá com esses torcedores da uniformizada do adversário lá perto da ilha, ou seja, que estariam lá justamente por causa da ligação com a torcida do Sport, que não tinha, nem no dia jogava. E as imagens daquele dia era de centenas de pessoas na rua, assim, jogando pedra, correria para todo lado, assim. E o dia seguinte, o jogo aconteceu, aquilo era quilômetro do Arruda, aquilo era realmente na frente da Ilha do Retiro, na sede do Sport, o Santa estava lá do outro lado, no bairro do Arruda. E o dia seguinte, em Pernambuco, foi como se nada. Zero. Assim, as imagens daquele dia são surreais, assim, para o que teve, assim, e aconteceu como só teve isso ontem e tal, segue a vida. Aí eu fiquei, vai ter isso hoje. Será que tipo, não tem uma decisão de comando maior para tentar solucionar isso, a forma de saída, quem é que provocou isso, investigar, ou seja, fazer um trabalho de repressão, um trabalho de segurança, porque daquela vez não aconteceu. E se aconteceu, foi algo muito que ninguém nem notou. Aí eu estou realmente agora, eu estou na expectativa, querendo que aconteça naturalmente, porque o normal aqui em Pernambuco é ter uma cena de violência dessa escala, e na hora que você vai normalizando, ela começa a não acontece nada. Porque essa que eu citei aqui é inacreditável que o dia seguinte tenha sido como Recife viveu um dia normal ontem. Não viveu um dia normal, não, pô. Eram centenas de pessoas na rua, trocando tapa, correndo, parando o carro, jogando pedra. Aí hoje tem algo nessa escala, ainda com violência da mesma forma, e tá chegando naquele momento, você não precisa, não precisa ter clássico, não. Não precisa. Isso aí já... tem uma pequena parcela que realmente futebol é só um meio de disseminar a violência. Assim, o poder público faz alguma coisa de forma mais prática, mais visível. Só para completar isso que tu disse, assim, já houveram outras cenas de violência nos arredores do Arruda esse ano e por conta de outros motivos. Porque a gente se lembra muito bem que nos 2 primeiros jogos do Santa Cruz houve problema com a logística, que gente que ficou fora do estádio, e que houve tumulto, houve necessidade de repressão policial em alguns casos. Essa semana, o Santa Cruz teve o seu treino interrompido pela torcida organizada, que foi cobrar elenco, que foi falar com os jogadores e que tentou entrar, quase derrubou o portão, e aí as lideranças do elenco compraram a bronca e permitiram que os caras entrassem sob a justificativa de evitar algo pior, certo? E na sexta-feira, antevéspera do jogo, uma das organizadas do clube fechou 2 faixas da Avenida Biribe, fazendo com que o trânsito de um dos principais corredores da Zona Norte do Recife ficasse interrompido. Então, assim, foi uma coisa que, pelo menos, foi vista, aconteceu tumulto, aconteceu problema na logística de jogo, e
um problema que assim vem escalonando esses tumultos e essas ações meio que violentas da torcida organizada. Então, não é algo novo, não era algo inesperado e aparentemente assim houve a contenção de danos, mas a gente não tem nenhuma sinalização até o momento de que vai haver uma providência futura, não. Por exemplo, até agora, por exemplo, não houve nenhum pronunciamento das forças de segurança. Tudo que a gente conseguiu foi ouvindo dos policiais que estavam nos arredores, explicando que houve ação para tentar conter o tumulto, conter as brigas, que teve gente jogando pedra, dando garrafada, trocando tapa, e ficou por isso mesmo. Assim. Não há nenhum posicionamento definitivo sobre o que aconteceu hoje, e não há sinalização de que vai haver amanhã ou depois. Pedro. Vamos lá. Esses acontecimentos de hoje no Arruda, eles me lembraram em alguns aspectos o que ocorreu com o Bahia em 2006, no jogo contra o Ipatinga pela Série C. O Bahia vivia um momento também bem parecido com o do Santa, na última divisão do futebol brasileiro, e aquele jogo contra o Ipatinga deixou o Bahia numa situação muito delicada no octogonal final. E houve também no caso foi uma invasão de campo, a invasão realmente ela ocorreu, tanto que o jogo ele ainda estava acontecendo e foi paralisado aos 20 e poucos minutos do segundo tempo. E o que eu queria trazer é o que aconteceu no pós-jogo desse Bahia e Ipatinga, né? Vocês falaram aí sobre punição, sobre perda de mando de campo, e naquela ocasião, no dia seguinte praticamente, ou 2 dias depois, não me lembro, o STJD decretou a interdição da Fonte Nova, porque para você julgar perda de mando de campo demora um pouquinho mais, né? Só que a interdição do estádio, ela ocorre de maneira mais célere. E pode ser que a gente tenha um cenário parecido no Arruda. Você pode ter o fechamento do Arruda por um tempo indeterminado, e aí depois você pode vir a ter o julgamento e acabar tirando o mando de campos aí do Santa Cruz. No caso do Bahia, o Bahia fez o jogo seguinte, que era um Bavi até, em Feira de Santana, no Joia da Princesa. Foi uma perda significativa para o Bahia em termos esportivos, porque o Bahia ainda tinha chance de se classificar no octogonal. O octogonal tinha começado de maneira muito ruim para o Bahia, e que aquela derrota para o Ipatinga foi mais uma derrota complicada, só que ainda tinha uma quantidade considerável de jogos, e o jogo seguinte foi fora de casa, foi um Bavi no Barradão, e o Bahia venceu e renasceu na competição. E aí depois o Bavi seguinte, que já era o de mando de campo do Bahia, acabou sendo em Feira de Santana e o Bahia perdeu. Se o Bahia tivesse jogado na Fonte Nova, de repente poderia até ter tido uma chance maior naquela Série C. Então há um prejuízo também esportivo, pode haver um prejuízo esportivo relevante para o Santa Cruz, se isso vier a acontecer. E assim, eu acho muito difícil que o Santa Cruz fique sem punição. Seria algo extremamente impensável, assim, ao meu ver. E a Tudo que gente aconteceu teve hoje no... esse exemplo, Pedro, que você trouxe, a gente teve já esse ano com Vasco e Santos, tá? Exato. Que também tiveram o São Januário e a Vila Belmiro interditadas. Antes de qualquer julgamento, antes de punição, os dois estádios foram interditados e é muito difícil que não aconteça o mesmo com o Arruda, né? Muito difícil. Se o Santa tiver uma classificação na última rodada, é difícil que o Santa não. É muito difícil que o Santa faça o mando de campo no Arruda e com torcida presente. Muito difícil mesmo. Acho que essa já é um cenário que seria absolutamente surpreendente e, digo mais, injusto. Agora, aí, o nas que punições significa no isso? país. Significa, nesse cenário que o Fred falou, que seria jogar um possível mata-mata de portões fechados e tal, aí as questões que vão... Isso nem aconteceu, não tem nem tá até difícil até se classificar, mas se classificar e se acontecer essa punição, para você ver as nuances do que isso representaria. A média do Santa Cruz na primeira fase da Copa do Nordeste, foram 7 jogos, jogou os 7 no Arruda, público total, público presente, pagantes não pagantes, público presente foi de 16.492. O Santa teve de renda nesses 7 jogos R$ 2.361.661. 300 mil só nesse domingo. Então, assim,
Se fosse o caso de repente passar de fase, e de repente ter até uma punição como essa, enfim, um cenário como esse, olha o tamanho do prejuízo que seria. Aí só para lembrar, ano passado, quando jogou mata-mata, foram 40 mil pessoas contra o Tocantinópolis. Então, quando eu estou falando 16 mil nessa primeira fase, pense que no mata-mata, isso aí é 3 vezes mais, 2, 3 vezes mais. Então, tudo foi assim. Quem fez isso aí, você não consegue extrair nada. O time não vai jogar mais bola porque isso aconteceu. O Santa Cruz, assim, nada, não há benefício. O que nunca entra na minha cabeça. Por isso que eu falo que disseminar violência nessa questão, é porque na cabeça de uma pessoa que ela achava que esse protesto poderia de alguma forma ajudar o Santa Cruz, eu fico assim até. Você não tem nada para extrair. Nada, zero. Só para falar, desculpa, Minhoca, rapidinho. Só para lembrar que, assim, as rendas do estádio, as rendas dos jogos são a principal fonte de receita do Santa Cruz. É a fonte de TV do Santa, para fazer aqui entre aspas, assim. Não, é a fonte de TV Santa Cruz e o Santa Cruz, este mês, já teve problema de atrasar salário de jogador. Então, assim, imagina o complicador que vai ser a redução do público dos jogos, né? Perfeitamente, Fred. Disse o teve a maior média de público da quarta divisão com muita folga, assim. Não tem, assim, tem a presença da torcida do Santa Cruz. É porque a galera estava daqui, 40 mil, meu irmão, veja só, a realidade é isso aí. E você precisa dizer que é 40 mil, 16.492 torcedores de média na quarta divisão é excepcional. É 5 vezes mais do que a torcida do Maringá, que é a segunda. Em qualquer lugar do mundo, se tu for na Inglaterra, 16.492 torcedores de média na quarta divisão da Inglaterra, o cara vai dizer, pô, que média merda. Não vai falar. Em nenhum lugar do mundo. Então, assim, não foi por falta de torcida, não. O que eu ia falar rapidinho essa questão da violência. É claro que a gente falou aqui das questões esportivas que pode afetar o Santa Cruz, né? Mas eu acho que o relato de Felipe, né, que Iago também estava cobrindo, eu acho que para mim esse é o ponto principal. Acima até do que o futebol. Sabe assim, o Santa Cruz pode passar 3 anos sem torcida. Só estou botando assim um exagero bem grande, porque é muito mais grave o que aconteceu hoje. O que aconteceu com a torcedora do Palmeiras, que chegou a falecer, entendeu? Então isso é a coisa mais séria. O futebol, como a gente estava citando essa questão do torcedor que saiu de maneira premeditada, o grande erro do nosso futebol, né, de torcedores que acham que eu estou indo para um jogo onde eu sei que o meu time pode acabar sendo desclassificado, pode ser rebaixado, pode não garantir uma classificação, e na cabeça desse torcedor já que isso pode acontecer, então eu já vou me preparar para que a porrada tem que comer. Na avaliação dele, pessoas que estavam ali trabalhando, e você pode fazer todas as críticas possíveis, de jogador profissional, de desleixado e tal, mas a partir do momento que você passa para a violência, e eu acho que é isso que, infelizmente, a gente está a um passo de acontecer, não é a tragédia como aconteceu com a torcedora do Palmeiras que faleceu. É algo de várias pessoas, como aconteceu já em outros países, né? Várias pessoas, mas não precisa uma privada ser arremessada, pessoas ali com um pedaço de pau matar uma outra pessoa. Eu estou falando de uma situação onde há mortes coletivas, porque a gente está num patamar onde aconteceu no Corinthians e Santos, era a torcida do Corinthians que não deixou o time chegar lá em Santos para jogar a partida. Ganhou o clássico, esse argumento da porrada vai comer fez o time vencer, por exemplo, não estou dizendo que isso de maneira direta, mas o torcedor que fez esse tipo dessa intimidação considera que conseguiu ter êxito. Olha, a pressão que a gente colocou, a ameaça que a gente colocou, fez render a vitória. E aí a pressão passou para o outro lado, para o Santos, que agora está jogando sem torcida, venceu um jogo na semana passada e a gente vai nesse efeito cascata. Então, eu já falei aqui das outras vezes, como eu relatei aqui do jogo do Náutico, antes de começar uma partida, trocou tapa, o juiz esperou e vamos começar o jogo, entendeu? Então, assim, a gente está no nível de violência onde esse torcedor, que pode ter reclamação com o presidente, com diretoria, com jogadores, isso não cabe de maneira nenhuma, por mais que a sua raiva... Cara, se você tem um problema quanto a isso, você está indignado, vai se tratar, cara. A partir do momento que você quer derrubar um portão para entrar no gramado, para comer de porrada, um cara que veste a sua camisa, por mais que você ache que esse cara não orgulhe, você não está dando orgulho também à camisa que você torce, pô. Não faz sentido algum.
Como é que você quer ser um torcedor que representa a sua torcida, que você tanto tem orgulho, o clube que você tem tanto orgulho, e eu digo pela história, obviamente o momento de Santa Cruz ele é muito delicado, mas como é que o torcedor de Santa Cruz, do Ceará, do Fortaleza, do Bahia, do Sport, do Palmeiras, do São Paulo, quem quer que seja, se acha no direito de sair de casa para tentar agredir um ser humano, pô? Como disse o Cássio aqui outras vezes, ninguém vai no shopping e enquadra 10 pessoas para enfiar porrada. Mas não. É exatamente por isso que alguns vão no futebol, porque no futebol pode. Porque na cabeça é preciso entender que alguns caras querem isso. Algumas pessoas querem isso. Então, assim, só para fechar, novamente a gente vai ressaltar esse ponto. Eu sei que para muita gente isso pode parecer, de novo, chover no molhado, mas a gente precisa falar dessa maneira. Eu acredito que a gente pode até ter aqui na nossa audiência hoje, ou que ainda vai ver, uma pessoa que talvez estivesse hoje no Arruda e quebrando um portão e querendo agredir alguém. Se essa pessoa está acompanhando essa live hoje, se por acaso está aqui acompanhando essa live, meu amigo, tenha ciência. Você precisa ser preso, cara. Vai se tratar, sabe? Tenha consciência. Às vezes existe um efeito manada no estado. Manada, né? Eu concordo. Mas a partir do momento que o cara depois acalma e fica... Por exemplo, todo mundo sabia do risco que era esse jogo. Sim, poderíamos, sim. Como disse o Iago, poderia ter mais gente. Eu acho que boa parte não foi, porque já sabia do risco que era essa partida. A partir do momento que você sabe disso, meu amigo, se controle. O seu time vai fazer raiva, pode fazer raiva em algum momento, ele vai te decepcionar, ele não vai conseguir o acesso, ele vai ser rebaixado, ele vai ficar sem divisão. Isso pode acontecer. Isso é triste para o futebol, mas é lamentável, mais ainda, é você querer agredir um ser humano, pô. Imagens aí de pessoas ensanguentadas, entendeu? Isso é mais grave. O seu time pode parar de existir, mas você, como ser humano, praticando algo desse tipo, você é pior do que qualquer time que está jogando nada. Qualquer jogador inútil que você já considerou no seu time. Você, como ser humano, e para mim o relato do Felipe é o melhor. O Felipe não está nem preocupado com o jogo do próximo domingo, pô. Ele está preocupado porque na hora ali do aperreio era pedra voando, era o caos. Ele ficou preocupado com a vida dele. Ele não estava mais preocupado se ele torcia Santa Cruz, não. Ele queria saber se ele ia chegar vivo em casa, pô. Todo mundo que estava no meio dessa situação estava preocupado se ia chegar vivo em casa. E essa situação tem que ser a mais importante. Você não pode usar de qualquer situação de raiva por conta de efeito manada que se prepare para um jogo que você sabe que pode gerar uma raiva em você. Então, não vá para o jogo, entendeu? Então, para mim, esse é o ponto essencial de tudo que aconteceu no Arruda, que não é o único que vai acontecer. A gente sabe que ainda vai acontecer muito mais, mas que a gente precisa sempre ressaltar. Enquanto tiver 45 minutos aqui, a gente vai ressaltar, porque é o nosso papel também, né, como comunicadores, a gente passar isso para as pessoas, que pode acontecer com qualquer pessoa. Então, é importante deixar esse recado. E aí, Minhoca, nesse caso do Santa Cruz especificamente, que você está jogando na 4ª divisão, você tem que entender que não tem jogadores milionários ali, tirando o pé, né? São jogadores, eu até já falei isso várias vezes quando eu comento Santa Cruz. São jogadores comuns que poderiam estar no Potiguar, que poderiam estar no Pacajus, que poderiam estar no Souza, tá? E que acabam tendo que responder por uma pressão de uma camisa que é muito maior do que a divisão, mas que a estrutura real que entrega, o poder de investimento que circula, faz com que sejam times. O Santa Cruz tem um time muito parecido com os seus adversários. Não é um gigante com um elenco milionário caminhando e sendo derrotado e vivendo a grande frustração na Série D. É um gigante de camisa, né? Mas que dentro de campo acaba sendo muito, muito próximo. Felipe, o seu celular está nos instantes finais, né? Então, eu queria que você trouxesse o seu último relato. Eliminado, o Santa Cruz matematicamente não está, mas o clima hoje no Arruda, e não estou falando da violência, o clima é de eliminação. O clima foi de eliminação. O torcedor do Santa Cruz que foi para o Arruda hoje e viu o que eu vi, ele está se dando por eliminado. O Santa Cruz, nos últimos 5 jogos, o Santa Cruz tem 3 pontos. O Santa Cruz está jogando a Série D. Em 5 jogos, nos últimos 5, em 15 pontos disputados, o Santa Cruz ganhou 3. Sabe por que o torcedor do Santa Cruz... em casa. Só para 3 empates em casa. Sabe por que o torcedor do Santa Cruz não acredita que o Santa Cruz vai ganhar
que o Santa Cruz vai conseguir a classificação, porque para o Santa Cruz classificar, para início de conversa, tem que ganhar o jogo. E talvez isso seja o mais difícil. É o Santa Cruz ganhar o jogo. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você, eu não vou falar aqui como torcedor. Quem me conhece, Fred, que me conhece há mais tempo do que o restante, sabe? Eu sempre tive uma resistência muito grande a assumir meu time enquanto jornalista, até porque trabalhei muito tempo na página com esportes, então eu sempre fiquei calado. O NE 45, o podcast 45, foi uma coisa que, quando eu comecei a participar aqui do grupo, eu me senti mais à vontade para falar sobre futebol, para assumir meu time, porque não tem nenhum problema jornalista ser torcedor, todo ele tem seu time. Uns dizem, outros não dizem. Então, estou falando aqui como torcedor do Santa Cruz. E eu não queria que isso acontecesse. Eu não queria que o Santa Cruz fosse eliminado. Eu não queria mais um ano de Série D para o Santa Cruz. Mas, infelizmente, e agora não é o jornalista, é o torcedor, é o cidadão comum que vai para todo o jogo do Santa Cruz, que foi para todos os jogos do Santa Cruz nessa Série D, que foi para todos os jogos, quase todos, porque teve um jogo contra Fortaleza, eu não fui, porque eu larguei tarde. Foi o único jogo do Santa Cruz no Arruda que eu não fui esse ano. Então, esse torcedor não acredita na classificação do Santa Cruz. Sabe por quê? Porque o Santa Cruz não merece passar, infelizmente. Eu não estou torcendo que o Santa Cruz não classifique. Certamente não tem ninguém muitos torcedores do Santa Cruz querem que o Santa Cruz classifique tanto quanto eu. Mas dificilmente você vai encontrar alguém que queira mais que o Santa Cruz classifique do que eu. Então, assim, mas infelizmente, embora eu quisesse acreditar, embora eu vou, a esperança, você vai carregar ela até o último segundo. Mas eu não acredito na classificação do Santa Cruz. Porque o Santa Cruz não merece passar. Porque o Santa Cruz não se planejou para jogar a Série D. O Santa Cruz não entendeu. Eu não sei por qual motivo, mas o Santa Cruz não entendeu o quanto era importante essa competição. O Santa Cruz parece que não entendeu o quanto era importante subir. O Santa Cruz parece que não se deu conta de que está prestes a ficar sem calendário. Embora lá na frente a gente pode falar de Retrô, de Petrolina, chance da Cruz continuar com o calendário mesmo eliminado, mas você não pode contar com um fato inusitado. Você não pode contar com alguma coisa lá na frente que você não tem. O Santa Cruz montou um time ruim. O time do Santa Cruz é ruim. O Santa Cruz contratou um técnico, Felipe Conceição, que quando foi contratado, todo mundo questionou. E você erra. Ok, você errar. Mas você não pode permanecer no erro. Se quando terminou o Pernambucano, antes você ficou um mês sem jogar. Por que ninguém falou assim, torcedor do Santa Cruz, me desculpem, nós erramos, nós contratamos Felipe Conceição, foi um erro, estamos aqui assumindo o nosso erro. Vamos demitir Felipe Conceição e tentar trazer outro treinador que teria um mês para treinar o time, que teria um mês para identificar as carências, pedir uma peça, 2 ou 3 ou 4. Mas não, insistiu com Felipe Conceição até um momento que, quando você vai procurar um técnico, não tem. Porque quase ninguém quis assumir o Santa Cruz. Quem é que ia querer assumir o Santa Cruz nessas circunstâncias, sabendo que poderia assumir por 2 jogos? Então, é uma sequência muito grande de erro, que isso não pode dar certo. Se o Santa Cruz classificar, e eu vou torcer muito que isso aconteça, e eu vou torcer muito para quebrar a cara aqui, para dizer eu estava errado, porque não acredito. Mas se isso acontecer, não é a lógica. A lógica é que o Santa Cruz não vai se classificar, o Santa Cruz está fora, o Santa Cruz vai ter mais um ano de Série D e vai ficar sem calendário. Essa é a lógica. Se outra coisa que não seja isso acontecer, eu ficarei muito feliz, mas não é a lógica. Não é o que provavelmente vai acontecer. O Santa Cruz não é possível, que eu falei aqui 1000 vezes, que o maior problema do Santa Cruz é um meia, vai acabar meu celular, minha bateria. E você contrata Milner para o ataque?
No jogo de hoje, falando rapidinho do jogo, Chiquinho foi horroroso. Chiquinho foi horroroso. Mas quando tira Chiquinho do time no segundo tempo, veja que o Santa Cruz empata o jogo. E é nesse momento que o Santa Cruz perdeu completamente o meio de campo. Estava ruim com o Chiquinho. Ficou péssimo sem Chiquinho. Porque o Santa Cruz não tem uma cabeça pensante. O Santa Cruz não tem um jogador de armação que identifique, que crie o jogo, que sabe, que conduza o Santa Cruz. Não tem. Né? Então, é uma sequência de erros muito grande. O Santa Cruz vai pagar muito caro por isso. Tem dirigente que certamente vai dormir com a cabeça tranquila, que hoje certamente vai ser uma noite de sono como qualquer outra. Né? Então, eu queria muito que o que está acontecendo com o Santa Cruz esse ano, pelo menos, servisse de lição. Quem não quer estar no Santa Cruz, quem acha que é um esforço muito grande, um sacrifício muito grande estar no Santa Cruz, comandando o Santa Cruz, saia! Saia, dê oportunidade para outro. E esse outro, que não seja o grupo anterior, que o Santa Cruz não pode ser o presidente ou o grupo que assumia antes. Não existe uma terceira opção, não é possível. Né? Então, são minhas últimas palavras, que realmente está chegando, estou com 1% aqui de bateria. Obrigado aí pela companhia de todos vocês. Quero muito estar errado, mas eu, Felipe Assis, não acredito na classificação do Santa Cruz, infelizmente, porque o Santa Cruz teve uma boa contratação, foi o goleiro, e só. Você não consegue extrair mais absolutamente nada do time. O Santa Cruz é um pega na rua. O Santa Cruz não tem... O Santa Cruz teve um primeiro tempo que criou e que se apresentou e que tentou, mas tenta sem qualidade. Tenta sem saber o que está fazendo. Tenta sem planejamento. O Santa Cruz é um time ruim. E eu disse várias vezes que com esse time o Santa Cruz não subia. Que se não qualificar esse time, não sobe. Está gravado aí, eu falei. Todo torcedor do Santa Cruz falou. Eu não descobri a roda, não. Todo mundo estava enxergando que com esse time não ia subir. Né? Então, já Iago analisa, seja o que for, certo? Eu vou torcer muito, muito para o Santa Cruz classificar. Né? E vou torcer para que próxima rodada, se classificar, eu vou estar tomando aqui meu suquinho feliz e satisfeito, tá certo? Infelizmente, não é o que eu acredito. Meu amigo, cara, o depoimento de Felipe aqui, eu acho que pelos comentários, pelo que alguns torcedores do Santos que acompanham a gente aqui, é uma sensação de revolta e impotência ao mesmo tempo. Você não larga, porque, veja só, o jogo vai ser domingo que vem, daqui a uma semana. Quando der ali 18 horas, o jogo não é 4 horas, vai ser 18 horas. Quando ali perto de 18 horas, já vai ter uma equação de terceiro grau do caminho para se chegar a essa vaga. Porque futebol é dessa forma. Meu irmão, a revolta de hoje, todos os elementos, nada disso vai passar até domingo que vem, mas não é isso que vai fazer o cara deixar de achar que pode passar, não. Que ainda pode subir no campo, enfim, que possa mudar. E a parte do Santa realmente cabe a ser dentro do campo. É muito melhor falar disso, porque quando a gente fica... É o papel da gente, inclusive, falar dentro do campo. É muito ruim quando a gente tem, como foi o caso de hoje, mas é necessário de ter que sair disso para analisar uma outra questão que é completamente fora do esporte. É isso, né? Foi de fato um desabafo muito verdadeiro. Só que às vezes, quando é o torcedor falando, consegue ser muito mais profundo e atingir níveis muito mais claros, mais verdadeiros e mais necessários do que quando a gente tenta sentar aqui, ligar o ar-condicionado e fazer qualquer análise fria sobre o processo, né? Às vezes é preciso ser visceral, como o Felipe foi, porque Felipe tinha 3 segundos de bateria, 5 minutos de tempo e foi visceral, né, para mostrar de forma muito clara, muito direta, todo o cenário muito duro, né, matematicamente muito duro, tecnicamente desesperador, porque você precisa de um resultado de onde não pode tirar, porque você vai ter que considerar coisas que o time não demonstrou até aqui, vai ter que ser um novo time,
né, no próximo domingo para que consiga vencer o jogo e todas as outras exigências que a gente vai detalhar daqui a pouco, tá? E fundamentalmente o quanto o mal que isso causa no coração e na vida dos torcedores, né? Assim, veja só. E a gente fala, eu falo também com testemunho torcedor. Sexta-feira tô aqui, né, um final de semana fora, né, vivendo os dias fora, curtindo um pouco para descansar, tá? Você vai ver um jogo sexta-feira e você perde o jogo, como o Sport perdeu, o cara fica assim, porra, baixo astral, puto, tentando digerir em 10, 15, 20 minutos para não atrapalhar o resto. E foi, pô, um jogo de campeonato, de rodada, o time no G4, porra. Enquanto o peso do que significa o Santa Cruz, as últimas atuações, né? As últimas, porque não é só hoje. O Campinense, tenho certeza que também gerou isso, e os jogos anteriores, viu? Desde que o Santa alcançou uma pontuação que todo mundo disse, não, isso aí já está engatilhado a classificação, parece que foi como apertar um botão, né, e desandar absolutamente tudo. Então, Felipe, eu acho que foi um desabafo que foi para além do desabafo. Eu acho que acabou sendo uma leitura necessária do momento do Santa. Tá? Alan, tem um superchat aí para a gente dar uma lida. Né? Tarcísio acabou de enviar. O mais fácil para os tricolores é torcer para o Retrô subir para ter o calendário do ano que vem. Eu sou alvirrubro e estou com pena, coitado do Santa. Eu não sei se tem ironia, e às vezes tem um pouco, mas a primeira frase é verdade. O Eu primeiro não trecho é senti, verdade, não. mas mas eu acho que não. as pessoas aqui no chat estão mais realmente. Mas, Fred, ironia ou Eu não, não mas tem uma senti frase. ironia, não, sensibilizadas, da né? Tarcísio, não, viu? Eu acho Mas que a ele tá primeira sendo parte da verdadeiro aí. oratória é verdade. E era verdade antes de o campeonato começar. E ele deixou claro que não tem, tá? Ele veio aqui no chat dizer que foi sem Certo, nenhuma ok. ironia. Então falando sobre o comentário que ele trouxe. Já era verdade antes da Série D. Porque antes da Série D, o Retrô era vice-campeão pernambucano e o Santa Cruz tinha sido eliminado pelo Petrolina nas quartas de final do Pernambucano. O Retrô, vice-campeão, segundo ano seguido, né, com investimento maior, a folha do Retrô já é maior do que a do Santa. Não vive pela forma como o clube existe, não, o clube empresa. Não tem crise financeira. Tem reforço de trazer Fernandinho. Assim, é uma coisa que hoje é algo completamente inimaginável. Você assim, que Fernandinho hoje poderia estar defendendo o Santa Cruz na Série D. Fernandinho em 2023. Pode estar defendendo o Retrô. Então, essa visão já era em relação a 2024, mas já era verdadeira antes do campeonato começar. Quando o campeonato começou, o Retrô perdeu visibilidade hoje, já está classificado para o mata-mata, mas enfim, o acesso na quarta divisão é difícil, porque o próprio Retrô no passado caiu para o Santa, né, logo no primeiro mata-mata, ter feito a melhor campanha da primeira fase. E agora faz novamente uma das melhores campanhas, ano passado tem sido a melhor. Só que o que o Santa Cruz fez na quarta divisão, e o que o Felipe trouxe em relação, deu o exemplo do Meia, o Santa Cruz foi muito mal, de uma forma geral, já foram 13 rodadas, 80% a 90% dessa campanha o Santa Cruz jogou mal, pô. Assim, o Santa Cruz chegou ele chegou a ser líder numa fração, uma liderança que era líder, mas era líder num grupo muito fraco e com uma pequena vantagem. Logo depois saiu a ponto de sair do G4. A campanha que o Santa Cruz faz é inacreditável. Não, o Santa Cruz não está no grupo da morte. O Santa Cruz não está num grupo mediano. O Santa Cruz está num grupo fraco. O Santa Cruz está. O grupo A3 é um grupo fraco. O Santa Cruz ser quinto lugar é um absurdo. Assim, um absurdo. Assim, tem roubo nenhum nisso. O absurdo é a falta de futebol que o Santa Cruz conseguiu ter até aqui para não ser um dos 4 melhores de um grupo de 8, um grupo tão nivelado por baixo como é esse grupo. Então, essa relação Retrô-Santa já existia antes da Série D. Se o Santa conseguir passar de fase, ele obviamente vai tentar fazer, até porque o objetivo da Série D é sair dela, né? O Santa Cruz, você não fica esperando para ficar morando na Série D, não. Se o Santa Cruz está na Série D, não precisa esperar para 2024 jogar a Série D, não. Se ele está nessa agora, passar de fase, ele quer sair em 23, de dar um jeito, como era a Série B de 99, e de repente conseguiu acesso. Porque a gente, quando fala disso, de ficar sem divisão, é como se a divisão do Santa Cruz é a Série D para todo sempre. Não, o Santa Cruz está na Série D. O objetivo é não precisar dessa vaga em 24. Enquanto o clube estiver disputando a Série D de 2023, o objetivo é não precisar dela em 24. É tentar subir. Se der merda, aí vai depender do Retrô. Agora, é o que Tarcísio falou, assim, que a tendência é que o Santa Cruz, do jeito que está indo, não vá tão longe, e a tendência é que o Retrô seja uma chance maior de ter a possibilidade de jogar em 24.
Mas isso já era antes dessa Série D começar. Ô, Cássio, e só para enaltecer que assim, a maior chance do Santa Cruz classificar é de classificar no 4º lugar do grupo e pegar justamente o Retrô no primeiro mata-mata. Já E aí repeti. garante que pelo menos o Santa ou a carta do Santa estará na terceira fase, até pelo menos. Só que aí quando chega na terceira, precisa ir para o terceiro mata-mata para poder avançar, né? Ainda tem essa. Mas só um detalhe, é Retrô, Bahia de Feira, que já estão garantidos ali na primeira e na segunda colocação. Porque pode ser que o Santa termine em terceiro, né? No o melhor dos cenários, né? Que é Pacajus e Potiguar. O máximo é ser terceiro, né? O máximo é ser terceiro. Então, assim, esse contexto do Santa Cruz, eu até estava olhando aqui, porque o Santa Cruz pode ficar de fora com 23 pontos, né? Que aconteceu só uma vez, que foi com a Portuguesa do Rio, no primeiro ano desse formato, com 8 equipes dentro do grupo, né? E, assim, tem esse outro lado, assim, o Santa Cruz fez uma pontuação boa, só que principalmente nesse retorno foi onde ele acabou deixando escapar, né? Os jogos contra o Pacajus, que eram jogos de confronto direto, ter empatado, por exemplo, né? Bastava uma vitória ali, teria dado um pouco mais de segurança, e ele não aproveitou aquele momento que eu tinha citado. Olha, os próximos jogos do Santa Cruz são jogos em casa, ainda vai ter o Globo, ele foi bem, só que ele não conseguiu ir um pouco além. E quando começou a ter os confrontos diretos, foi quando o Santa Cruz mais apresentou dificuldade. E aí, com a troca de Felipe Conceição, se tornou a situação praticamente aí na base do... Além de fazer o seu, torcer para que alguém tropece. Então isso que agora... o falou, o Thales deu esse comentário. O Santa estaria no G4 em 6 dos 8 grupos. Exato. Então deixa agora a gente voltar para essa... Até porque algumas pessoas também estão pedindo, para a gente voltar para essa explicação de forma bem didática e bem clara, tá? Do que é que o Santa Cruz precisa fazer domingo que vem e do que precisa acontecer para ele conseguir a vaga. Se vai ser terceiro ou quarto, meu amigo, houve um momento que o nosso raio-x da Série B, da Série D, era com os grupos, para o Santa ver se poderia, na última rodada, escolher um grupo, ver que... Evitar Ferroviário, né? Evitar o Ferroviário, qual seria o melhor quadrante. Mas a gente nem está fazendo mais essa projeção dos quadrantes, porque não faz o menor sentido quando o clube está aí com a faca no pescoço. Então vamos lá. Explicação para o cenário do Santa Cruz. O Santa Cruz precisa, antes de qualquer outra coisa, vencer o já eliminado Iguatu fora de casa. Ponto 1. Tem que chegar e vencer. É um adversário que não tem mais interesse próprio na competição, mas pode ter algum incentivo financeiro, alguma coisa que o motive a enfrentar o gramado o Santa Cruz. É bem ruim, viu, Fred? O gramado do Iguatu é bem ruim. O Santa reclamou muito do jogo contra o Pacajus, do Iguatu chega a ser pior. Isso, um gramado complicadíssimo. Pior do que aquele do Pacajus. Pior do que o do Pacajus. Pelo fácil, amor de Deus. Fácil. Vencer fora de casa é difícil, tá? Independentemente do grau de motivação e de entrega do adversário. Então vamos lá, o Santa precisa vencer o Iguatu. Se ele vencer o Iguatu, ele vai depender de uma derrota ou do Potiguar ou do Pacajus. Se um deles perder, o Santa automaticamente é quarto colocado. E pode até ser terceiro se o outro perder ou empatar, mas é o que a gente vai explicar agora. Então, como é que vai ser o nosso quadro? Primeiro a gente vai fazer o quadro relacionando o Santa ultrapassar o Potiguar e depois a gente tem um quadro para o Santa ultrapassar o Pacajus. O Potiguar, tá? O Santa Cruz, além da vitória do Santa e da derrota do Potiguar, que é o mais básico e natural, tem uma chance se o Santa vencer o Iguatu por 2 gols de diferença e o Potiguar empatar em casa com o Nacional de Patos. O Nacional de Patos está classificado, mas tem interesse de defesa de posição. Esse grupo, ele é um grupo tão ainda aberto em relação a posicionamento que pode ter uma variação de posição aí, tá? Então o Nacional de Patos vai para esse jogo com algum interesse. Porém o Potiguar, se não me engano, Iago, ele só tem um empate em casa. Todos os outros jogos ele confirmou, né, sua força como mandante e ganhou a partida. E além disso, Fred, esse time do Potiguar, ele vem de 6 jogos sem perder.
desses 6 jogos, ele vinha até o jogo com o Santa Cruz de 3 vitórias consecutivas. Foi justamente essa arrancada que projetou o time do Potiguar para o G4, porque era um time que estava ali na parte de baixo da tabela. Estava ali junto com o Iguatu, praticamente. Isso, Exatamente. perfeito. Então, esse é um cenário. Ainda tem uma outra chance do Santa classificar com uma vitória simples, que é superar, né, o Potiguar em número de gols. Né, o Potiguar, caso ele empate. Nesse momento, tá? Nesse momento, eles ficariam com 6 de saldo se o Santa vence por um gol. Né? Nesse momento é 6-5, mas o Santa faria 6-6. Na verdade, acho que ficaria 5-5, mas enfim, ficaria com o mesmo saldo. Então, E o 6-6, tá certo. Santa, e o Santa teria que reverter aí um cenário desfavorável, mas que é só de um gol por enquanto. Então a vitória do Santa com o número de gols 3-2, né, poderia ser. Só para resumir, Fred. A vitória do Santa Cruz tem que ser por um gol de diferença. Não, se for por um gol de diferença, um empate, no caso, para a equipe do Potiguar, o Potiguar tem que ter 2 gols a menos do que o Santa Cruz. Por exemplo, se der 2-1 Santa Cruz e for 0-0, é bom para o Santa Cruz. Se por acaso for um gol só, 1-0 com 0-0 do Potiguar, iguala tudo e vai lá para os cartões. Quem tomou mais vermelhos, aliás, quem tomou menos vermelhos. Minhoca, parece que o confronto direto vem antes de cartões. Confronto direto. É verdade. Exatamente. Verdade. E aí o Santa Cruz perde. O Santa Cruz perde no confronto direto. Então, pronto. Tem uma vitória Perdeu o jogo lá do Potiguar. Então, em todo caso, é isso mesmo. Então, tem que ter 2 gols de diferença. Por exemplo, se der 1-1 no jogo do Potiguar, obriga o Santa Cruz a fazer 3-2, se for por gol diferente. Então, sempre tem que ter o Santa Cruz 2 gols a mais do que qualquer empate com gols do Potiguar. Se for 2-2, tem que ser um 4-3. Se for 3-3, um 5-4. Que é aquele cenário mais improvável. Agora vamos para o outro cenário, que é como ultrapassar o Pacajus, tá? Que joga fora de casa. Já é um alento aí, o Pacajus joga fora de casa, assim como o Santa Cruz. Alan, pode descer, por favor, uma página para a gente analisar o Pacajus. No caso do Pacajus, o Santa, para ultrapassar o saldo, teria que ter uma vitória por 3 gols de diferença. Se o Pacajus empatar com o Campinense em Campina Grande. O Campinense está eliminado e já iniciou a saída dos jogadores. Até antes mesmo do jogo do Santa já tinha tido saída, né? Já saíram mais jogadores essa semana, mas de qualquer forma vem vencendo com essas mudanças. Precisaria, né? O Santa Cruz precisa torcer para o Pacajus empatar e aí o Santa tem que fazer 3 gols, o que é muito complicado. Se o Santa vencer por 2 gols de diferença, aí é a mesma coisa, né, Minhoca? O cenário vai ter que ser, só que você bota um gol a mais, né? O que era 2 no outro vai ter que ser 4 aqui, porque a distância é muito maior. Né? Se o Pacajus empatar em 0-0, obriga aí, no caso, o Santa Cruz a fazer o 4-2. Né? Eu não sei como é que tá o confronto direto aí, Pedro. Dá para ver? Foram 2 empates. Aí tá empatado. Foram 2 empates em 0-0. E aí sim a gente vai pro lance dos cartões, eu não sei como terminou essa rodada, mas até a rodada passada eles estavam iguais nos cartões vermelhos, 4-4, e o Pacajus leva vantagem nos cartões amarelos, porque recebeu menos amarelos. Mas assim, esse é claro é a chance mais difícil, né? Porque assim, se acontecer 0-0, e hoje teve expulsão pós-partida do Santa, tá? Na súmula teve gente expulsa na confusão. Aí já complica mais ainda. Já muda, então. Então é aquela coisa. O cenário, na prática, eu acho que para o Santa Cruz, Fred, é vencer. Assim, claro, né? A primeira meta do Santa Cruz é vencer, né? Para tentar ter uma possibilidade. E aí tentar ampliar o seu placar durante a partida. E cada vez que a situação, que algum desses times, Pacajus ou Potiguar, der possibilidade, ok. Mas eu acho que o que preocupa mais o Santa Cruz ele só conseguiu, se não me engano, uma vitória, não foi? Como visitante, Iago? Foi contra o Globo, né? Ele não venceu outro jogo. Não, o próprio ganhou do Globo e ganhou pela vantagem mínima, ganhou por 1-0. E o outro detalhe também, que o Iguatu, que é o adversário, dos 6 jogos que ele fez em casa, ele venceu 4. Tudo bem que era o Iguatu ainda interessado no campeonato, e agora já, possivelmente, se tiver um interesse, é muito mais ali de um incentivo dos outros clubes,
como eu falei, é um gramado muito ruim mesmo, assim, de se praticar. Quem acompanhou o jogo do Ceará na semifinal do Campeonato Cearense, viu que até saiu um gol sentado, por exemplo, que o gramado era bizarro, o jogo foi 10 horas da manhã e tudo mais. Então vai ser um cenário bem complicado para o Santa Cruz. Bem complicado mesmo, porque se a gente estivesse falando de uma equipe, como a gente falou do Potiguar, vindo em ascensão, a gente poderia imaginar que pudesse, se fosse pegar o Globo, como o Souza vai pegar na última rodada, seria uma oportunidade muito boa. Esse Santa Cruz, a gente só está explicando aqui basicamente o cenário matemático, mas eu acho que na prática o Santa Cruz vai bem, sem muita confiança. Eu acho que esse momento do Santa Cruz é tentar buscar vencer e aí, quem sabe, secar algum dos adversários. Ô Fred, e só para falar um pouco sobre o recorte do que o Santa Cruz precisa fazer em algumas dessas combinações de resultados, eu fui buscar o histórico do Santa Cruz jogando fora de casa na Série D. Nas 5 participações do Santa até o momento, o Santa jogou 30 vezes fora de casa. Dessas 30, o Santa só venceu 8 partidas. E dessas 8, ele só venceu por 2 ou mais gols de diferença em 3 oportunidades, uma vez por temporada. Em 2009, ele vence o CSA por 3-0, lá no Rei Pelé. Em 2011, ele ganha do Alecrim, lá no Rio Grande do Norte, por 3-1. E no ano passado, ele venceu o Atlético de Alagoinhas por 4-1, também jogando fora de casa. E, por coincidência, no último jogo como visitante da fase de grupos. Ou seja, não é uma missão nada fácil. A situação do Santa Cruz Especialmente para um é time muito que está complicada. descendente. Um time é muito abaixo do que deveria ser um clube do tamanho do Santa na Série D. Eu acho que esse é o ponto fundamental, tá? Eu acho que esse é o ponto que eu sempre bato nessa tecla e outros trazem também. É isso. O Santa Cruz não consegue ser diferente. E na hora que você não consegue ser diferente, a situação é extremamente, né, de alto risco, delicada, tensa. E o Santa vai vivendo, né, esse ano amargo, né, que pode acabar no próximo domingo. Tá? Então é isso. Dessa forma, a gente finaliza essa análise da Série D, do Santa Cruz, de tudo que aconteceu hoje no Arruda. Tá?